Fala pessoal, aqui é Vinícius Romano, especialista em renda fixa na Suno Research, e no vídeo de hoje eu trouxe um convidado aqui para falar do LFTS 11, Cauê Mansanares, CEO da Investo, direto da fonte aqui, né, Cauê? A gente já tem um vídeo no canal onde eu falo e explico sobre algumas características do LFTS 11, você pode clicar aqui para conferir, só que hoje eu quis trazer aqui o criador do ETF, certo? Da empresa, né? Mas Sim. Desse ETF especificamente. E acho que seria bom já começar falando um pouco do propósito e da carteira do LFTS 11. LFTs 11, né? Essa é a pronúncia correta. Legal, Vinícius. Obrigado pela oportunidade de a gente contar um pouquinho mais de um produto que está uma sensação aí no mercado. A gente vê aí uma adoção crescente de pessoas físicas, pessoas jurídicas, fundos investindo nesse nosso ETF. E o LFTs 11 ou LFTS 11, como o cliente chama, quando ele preferir, né? A gente fala aqui na Investo LFTs 11. E eu sou o fundador aqui da Investo e a gente, né, fico feliz de poder contar um pouquinho mais do nosso produto que vem chamando muita atenção, porque é um produto realmente inovador aqui no mercado brasileiro, num momento em que a taxa Selic ela está muito atrativa. A gente lançou um ETF para você aproveitar essa onda da taxa Selic. Hoje continua a verdade, né? 7 meses depois, quase 8 meses depois do produto existindo, essa atratividade continua, talvez seja até maior agora, e a gente vê a adoção cada vez maior, já passou de 10 mil cotistas esse fundo, quase 15 mil cotistas. A gente vê a evolução muito rápida aí do patrimônio também. O patrimônio bateu 1 bi já, né? Bateu 1 bilhão e continua crescendo. Pessoas fazem aportes constantes. Então o cliente que começou a alocar, começou com um pouquinho, vai aumentando, aí ele conta para os amigos, para a família, a gente vê uma adoção muito, muito orgânica. E é legal quando você faz um produto, ele é bom por si só e as pessoas gostam e falam dele de forma muito orgânica. Isso a gente fica muito feliz de ver. Quando lançou, e no vídeo anterior, primeiro vídeo que a gente fez, né, sobre o LFTs, se eu não me engano, ele não tinha batido nem 10 milhões ainda de patrimônio. O número de cotistas também estava bem mais baixo, então evoluiu muito bem mesmo nesses últimos 7, 8 meses, né? E a evolução é exponencial, né? Então a gente começou o fundo lá com 5 milhões, um seed money da própria gestora, e o fundo já bateu 1 bilhão, né? Nem 8 meses depois. A evolução é exponencial. Quando vocês falaram sobre o produto, estava no comecinho, e agora já está sendo muito, muito bem adotado, mas ainda tem muito por fazer, porque hoje tem aí nem 15 mil cotistas, quando você tem 5 milhões de CPFs na bolsa. Então, o Investo tem muito ainda o que fazer aqui para educação financeira, e o LFTs é um produto super interessante, porque ele cabe na carteira de uma criança, ele cabe na carteira de um adulto, cabe na carteira de um velhinho, porque é um produto de renda fixa pós-fixado, um produto com volatilidade quase inexistente. Então, ele cabe em carteiras de todo mundo, para aquela alocação de reserva de emergência, aquela alocação de caixa. Então, por isso que a gente vê um potencial muito grande para a adoção desse ETF. Eu ia puxar justamente esse ponto, né? Porque aqui na Suno a gente tem muito investidor de renda variável. Então, investidor que compra ali ações, seja do Brasil, seja internacionais, compra fundos imobiliários. E mesmo esse investidor, que é um pouco mais agressivo, ele procura, às vezes, uma opção para manter caixa, né? Manter caixa para oportunidades. Pode ser para reserva de emergência também, como você falou. O LFTs, né, você já comentou, né? Acho que dá para a gente puxar um pouco para a carteira, né? O que ele tem na carteira e por que ele pode ser um bom produto para esse investidor também que busca, às vezes, só um caixa e não investir, de fato, na taxa Selic, né? Numa taxa pós-fixada. O que você... Todo mundo, especialmente quem investe em ações, tem caixa. Ninguém fica zerado em caixa. E antes de falar da carteira e da taxa Selic, talvez para esse investidor de renda variável que compra ações, esse caixa, que ele não está se importando muito o que ele está fazendo com esse caixa. Mas com o LFTs 11, ele pode não só ter um rendimento nesse caixa ou na sua reserva de emergência, que todo mundo que investe vai ter um pouco de caixa, mas você também pode usar o LFTs 11 como garantia para outras operações na B3. Então, esse caixa que se você alocar no LFTs 11, você pode usar para fazer outras operações aí, isso daí conta para sua margem de garantia. E aí a gente entra um pouquinho na carteira, tá? Por que você pode alocar o caixa ou reserva de emergência
que você está falando aí de algo que você não quer volatilidade. Porque o LFT11 ele tem uma carteira muito estável, porque ele só compra títulos Tesouro Selic, ou seja, só títulos de renda fixa pós-fixado atrelado à taxa Selic. Então, a carteira do LFT11, você vê o comportamento, né? Todo dia ela sobe 5, 6 centavos, que hoje a cota está negociando na casa de R$108, quando começou estava negociando a R$100, então todo dia ele vai subindo um pouquinho, porque a taxa Selic, ela sempre faz o ativo subir. Se a taxa Selic está mais alta, ele sobe mais rápido. Perfeito. Se a taxa Selic está mais baixa, ele sobe mais devagar. Eu brinco que é o pé no acelerador, né? A Selic a 13,75 é o pé quase no limite do acelerador. Se ela vai caindo, você só vai tirando, mas você não perde dinheiro, né? Exatamente, mas você está sempre rendendo o que as LFTs, o que o título Tesouro Selic está rendendo, que está atrelado à taxa Selic. Então você rende mais quando a Selic está mais alta, rende menos quando a Selic está mais baixa, mas você está sempre tendo a valorização da renda fixa. Em linha com a carteira do NTNs 11, que foi o vídeo que a gente já publicou no canal, lá no NTNs a carteira era formada por Tesouro IPCA, né? Você explicou muito bem, e agora no LFTs ela é formada por Tesouro Selic. E aí eu vou te fazer a mesma pergunta para puxar esse gancho, né? A pessoa que quer fazer um gerenciamento, né, da própria carteira e comprar LFTs, né, Tesouro Selic, de mesmo prazo, ela vai ter um trabalho também de adequar todo, né, fazer a gestão efetiva. Né? Meu Tesouro Selic ainda não está na alíquota de 15%, porque eu fiquei menos de 2 anos aqui aplicado. No caso do ETF, não, você já tem a alíquota fixa nos 15%, acho que vale falar um pouco disso também. O racional é quase o mesmo, certo? Correto. Acho que o que diferencia um pouco é que quando você está falando de Tesouro IPCA, o prazo médio é muito importante para você ditar a volatilidade daquele ativo. Quando a gente está falando de Tesouro Selic, é um título que não importa se o seu investimento é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 8 anos, ele é um título que rende pós-fixado, rende atrelado à mesma taxa. Sim. Então tem uma certa volatilidade ali, mas é mínima. Então a gente está falando de uma carteira com quase nula volatilidade, né? E aí, vamos começar pelo risco do reinvestimento. Então, quando você compra uma LFT diretamente, esse título vai vencer. Quando ele vencer, você vai pagar imposto e aí você vai ter que reinvestir esse capital, porque você aí vai cair na conta. E a gente sabe, né? Tem pessoas que ficam controlando, caiu na minha conta hoje, eu já vou reinvestir hoje. E tem pessoas, a grande maioria das pessoas, caiu na minha conta. Hoje eu tô viajando, hoje eu tô ocupado aqui no trabalho, vou deixando e daí eu só vou reinvestir semana que vem. Eu fiquei uma semana sem retorno nesse dinheiro que caiu na minha conta, além de ter pagado o imposto, e eu vou ter que reinvestir. O LFTS 11, você compra uma cota do ETF e você não precisa ficar fazendo reinvestimento. Só vai cair na sua conta quando você vender esse ativo. Então, se você quiser ficar um dia, se quiser ficar um mês, se quiser ficar 1 ano ou 10 anos, você só vai pagar os tributos quando você vender e você também não precisa ficar controlando aquilo, né? Você aloca e esquece mesmo. E reserva de emergência, acho que é muito mais fácil, né? Ou uma alocação de caixa, você alocar e deixar aquele capital lá até o dia que você precisar. Então, só essa facilidade, para mim, já tem um grande benefício. E aí a gente entra também, né, na parte da tributação, que a tributação de ETFs é uma tributação específica que depende do prazo médio de repactuação da carteira. E no caso do LFTS 11, nós temos um índice que a gente segue que só tem títulos com prazo médio de repactuação acima de 2 anos. Então, quando o título está abaixo de 2 anos, ele sai da carteira do ETF e ele só tem os títulos de vencimento mais longo. Então, a gente consegue ter um produto que se enquadra com prazo médio de repactuação acima dos 2 anos e por isso ele entra na alíquota de 15%. A gente busca manter porque o índice só considera esses títulos com vencimento acima de 2 anos. Então, independente do prazo que você comprar como investidor, né, dizendo aqui,
você como investidor, você comprou o LFTs 11, hoje você quer vender daqui 2 meses. Você vai pagar 15% de imposto, certo? Você vai porque a alíquota do ETF depende do prazo médio e a Investo busca manter a carteira com prazo médio acima de 2 anos, porque até o índice não tem nenhum título que vence antes de 2 anos. Então, por definição, a gente vai seguir o índice e esse prazo médio vai estar sempre ali acima. Então, é isso que o produto se propõe a fazer. É isso que o produto vem fazendo, né, os últimos 8 meses e por isso que, né, tá gerando aí um dos motivos. Primeiro, a gente facilitou o acesso, você conseguiu dar um produto que está atrelado a Selic, negociando em bolsa, você pode usar como garantia para outras operações, você pode alocar o seu caixa, uma liquidação D+1 em bolsa, que é um prazo atrativo também para quem está fazendo a operação, e tem essa vantagem tributária, o complementar, que o ETF não tem come cotas. Então, quando você compara com fundo de renda fixa, pega aí um fundo Tesouro Selic, o come cotas vai antecipando o seu imposto ao longo do tempo. E o ETF não tem come cotas por ser ETF. No longo prazo esse efeito, né, tira um pouco do juro composto, né, o potencial, né? O efeito do come cotas é impressionante, né? Quem tem fundo de renda fixa aí sabe, é doloroso quando tem o come cotas. E o ETF também não tem IOF. Então, se você fazer uma operação de curtíssimo prazo aí, até 30 dias, você não tem IOF incidindo no ETF. O IOF que come muito a rentabilidade aí nos primeiros 30 dias de alguns investimentos em renda fixa. Então a gente traz um produto bem construído na carteira dele, que são as LFTs, título público, pós-fixado, com vantagens tributárias que facilitam muito aí para quem está investindo, além de você tirar a burocracia, né? Você não precisa ficar reinvestindo seu capital, o ETF não vence, né? Então o imposto também é retido na fonte, né? O investidor não precisa pagar DARF, né? Se bem tiver lembrado, algum lucro, alguma coisa. Essa facilidade é muito importante de mencionar, porque o pessoal pensa, ETF negocia em bolsa, vou ter que pagar DARF. ETF de renda fixa não tem DARF. A responsabilidade de recolhimento é da corretora, não é do investidor. Então, você não tem essa burocracia extra de pagar DARF, já fica retido e vai estar no seu informe de imposto de renda ali da corretora. Então você tem um retorno atrativo atrelado a Selic, com uma carteira muito bem construída, seguindo esse índice. Você tem as vantagens tributárias que a gente comentou e você tem a facilidade de não ter vencimento, não ter que pagar DARF, você está seguindo um índice de referência. Então o ETF engloba esses benefícios aí que tornam o produto muito atrativo para o investidor. Muito bom, e acho que para a gente finalizar aqui todas essas informações, que o pessoal já tem bastante coisa para estudar, a taxa de administração do fundo é igual do NTNs, 0,19% ao ano? 0,19% ao ano, que é uma taxa muito competitiva, até em linha com o que o investidor pagaria aí de 0,20% para comprar um título público diretamente, né? Na verdade, a custódia desse título público. Então a gente traz um produto muito competitivo até em taxa. O Tesouro Selic até R$10 mil hoje, né? Você tem a isenção, mas se você passar disso, você já começa a pagar. Exatamente. E no caso de outros títulos, você já paga desde o começo ali o 0,20, né? De forma semestral. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que o Cauê vai voltar aqui para responder todas elas. Não se esqueçam, né, de se inscrever aí no canal, deixar seu like, ativar aqui as notificações. Para quem é assinante da Suno, já viu, né, e vai ver outros relatórios sobre o LFTs, sobre o NTNs e outros ETFs aqui também geridos pela Investo. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Obrigado a todos e até o próximo.